Esta aula é para você que vai fazer o concurso do MPU e precisa dominar a redação organizada pela FGV. Seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, eu sou a professora Camila Cobos, professora especialista em redação e discursivas para concursos públicos, e ao longo desta aula eu quero te mostrar pontos importantes que devem fazer parte da sua preparação, que está relacionado, sobretudo, ao estudo de temas possíveis. Como a FGV estipulou que o tipo textual cobrado será a dissertação argumentativa dentro desse perfil de atualidades, se preparar para possíveis temas, ter argumentos para temas diversos, vai fazer com que você chegue no dia da sua prova bem mais preparado. E para eu te mostrar como nós vamos trabalhar todo esse passo a passo, eu quero te dizer que essa análise ela acontece por meio do entendimento do perfil da banca, que envolve temas anteriores e que envolve principalmente o modo como a banca articula a proposta da redação. E essa metodologia, ela faz parte do Minha Redação Aprovada, que tem ajudado inúmeros alunos, inclusive o Wendel, que alcançou a nota máxima no concurso do TRF1. Aqui na tela, nós temos o texto do Wendel, que foi relacionado ao exercício da advocacia frente às novas tecnologias, uma temática bem possível de ser cobrada, não da mesma forma, mas algo relacionado à Justiça 4.0 para a redação do MPU, e a partir do domínio da técnica, ele conseguiu a nota máxima na redação. Então, para a gente poder começar, eu quero compartilhar com você os tópicos da aula. Aqui na tela está disponível um dos principais elementos que nós temos que entender quando se fala de possibilidades temáticas, quando se fala de eixos possíveis de serem cobrados. Quando a gente pensa que a FGV já estipulou que a estrutura da redação será a dissertação argumentativa, ela já deixa espaço para essa possibilidade de temas de atualidades. A FGV é uma banca que trabalha atualidades, ela tem um perfil mais relacionado à questão de problemas relacionados à sociedade e é uma banca reflexiva. Não é uma banca que precisa de tanto conhecimento filosófico, sociológico, que trabalha essas relações dentro dessas categorias como a FCC, mas é uma banca que preza pela boa estrutura do texto dissertativo argumentativo. Camila, é preciso colocar citações na hora de escrever a minha redação para o MPU? As citações, elas fortalecem essa estrutura da dissertação argumentativa, mas um bom texto com boas explicações, com bom detalhamento, mesmo sem citações, tem chance sim de alcançar a nota máxima. E apesar da gente falar dessa importância de ter repertório, esse repertório ele não é restrito apenas às citações. Se você lembrar de dados estatísticos, de exemplos, de uma abordagem histórica, todos esses elementos podem fortalecer a estrutura da sua redação. Então, para a gente trabalhar esse perfil da FGV, nós vamos entender essa estrutura da dissertação argumentativa, estudar, observar temas anteriores e entender como a banca elabora o tema. E a partir dessa engrenagem que envolve estrutura, que envolve temas anteriores, que envolve o modo como a banca organiza a proposta da redação, que você tem que se preparar, que você tem que focar para poder entender quais são os possíveis temas de serem cobrados. Então, para a gente falar aqui de uma forma mais rápida, mas com uma intencionalidade devida, eu trago aqui que esse formato de dissertação argumentativa precisa de uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Lembrando que o edital prevê até 30 linhas. Então, de uma forma bem esquemática, praticamente 4 parágrafos que você tem que organizar para produzir. É claro que é bom ter uma harmonia pela quantidade de linhas, mas os parágrafos de desenvolvimento são aqueles parágrafos que dão mais fôlego dentro da proposta da dissertação, que é, sobretudo, falar sobre o determinado assunto estipulado pela banca com ponto de vista, com argumentos convincentes, e esses argumentos, eles podem seguir, como eu mencionei, tanto a lógica da explicação, da exemplificação, que a banca avalia de forma positiva, podendo chegar até a nota máxima. Entendendo essa estrutura rapidamente, eu quero te mostrar
como a FGV organiza a proposta da redação. Fazer esse entendimento, ter essa convicção dos temas que já foram cobrados, entender como ela articula a proposta, vai te deixar mais seguro no dia da sua prova. E aqui eu trouxe uma prova que foi cobrada no ano de 2022 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e dentro dessa proposta nós temos aqui um pequeno texto motivador e o encaminhamento da pergunta. Nesse concurso, a banca colocou: estamos assistindo a uma revolução tecnológica sem precedentes. Os descobrimentos ocorrem sem intervalos e facilitam progressos notáveis e com repercussões insuspeitadas, até o ponto de modificar os atos sociais e, em consequência, a cultura. O acesso à informação, por exemplo, se está universalizando graças à internet. As notícias se sucedem em uma velocidade vertiginosa, sem dar tempo de assimilá-las, causando mudanças radicais nos jornais impressos. Então, a banca apresenta a proposta da redação por meio de um pequeno texto motivador e, a partir daí, ela traz aquilo que ela deseja como solicitação. Redija um texto dissertativo argumentativo em linguagem culta, com a numeração de 15 linhas para mínimo e máximo de 20 linhas, em que você faça uma análise e exponha suas opiniões sobre o seguinte tema. Então veja que a banca, ela não deixa dúvida, que ela espera uma explicação, uma análise e uma exposição de opinião. O que é isso? Isso é ponto de vista. A FGV, ela se preocupa muito, na hora de fazer a avaliação, se o candidato tem ou não tem um ponto de vista a partir daquilo que foi solicitado. E ela deixa isso em evidência desde a solicitação e desde a questionamentos recorrentes que ela faz ali no enunciado da prova. Se você observar, aqui para fechar o tema, tem algumas perguntas. Qual será o futuro do jornalismo e como se modificarão os jornais impressos? Então, ela traz aqui duas perguntas no corpo do enunciado. Não se esqueça de apresentar argumentos convincentes em defesa de seu posicionamento. Praticamente, a proposta encerra aqui. Se você estivesse com essa proposta na hora de escrever ali a sua redação, é preciso observar alguns elementos. Quando ela lança mão de questionamentos, ela espera que esses questionamentos sejam respondidos na hora da escrita do texto. Então, por que não usá-los a serviço da sua redação, como elementos motivadores do seu texto? Você já sabe que precisa escrever 4 parágrafos. Essa é a melhor maneira de apresentar um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, deixando ali 2 parágrafos para o desenvolvimento. Aqui na tela, eu quero te mostrar de uma forma bem sintética como que é possível organizar essa proposta para fazer o esqueleto, aquele esqueleto antes de começar a escrita do seu texto. Então, eu tenho aqui o tema: qual o futuro do jornalismo? Como se modificarão os jornais impressos? Na verdade, o tema está relacionado às perguntas, então precisa ser respondidas. E aqui eu separei para você uma tese diante desse tema. O que é tese? Foca em mim. Tese é o seu posicionamento, é o objetivo do seu texto, é o ponto de vista que você tem relacionado ao tema. Nesse caso aqui, eu delimitei: as novas tecnologias proporcionarão uma mudança significativa na forma em que o jornalismo irá atuar. Então, eu quero mostrar que as tecnologias, elas vão determinar de forma significativa essa mudança de atuação do jornalismo. Para isso, eu vou discutir em um parágrafo o futuro do jornalismo. O jornalismo, ele vai se adaptar ao fluxo contínuo e diversificado das notícias nesse meio tecnológico? É algo a se pensar. Então, aqui no meu D1, eu vou trabalhar esse tópico. É no meu D1. E no meu D2, que é o meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou trabalhar como esses jornais serão modificados. Eles serão trocados pelos meios virtuais? Aqui a banca é categórica: jornais impressos. A tecnologia vai alterar a rota desses jornais? Então, assim, dentro da minha introdução, eu apresento o tema, apresento a tese. Depois, eu crio o primeiro parágrafo de desenvolvimento para responder esse futuro
do jornalismo, de modo mais abrangente. No meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu posso responder, ou melhor, é melhor que eu responda como se modificarão esses jornais impressos. E depois eu preciso fazer uma conclusão para o texto. O que a gente pode avaliar como perfil da banca? Aqui ela traz um tema de atualidades relacionado ao eixo de tecnologia e ela gosta de fazer perguntas, questionamentos na hora de estruturar a proposta da redação. Então a gente viu isso acontecer no ano de 2022 para o concurso do TJ do DF. Aqui eu tenho outra proposta. No ano de 2023, para a Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. A banca também apresentou um texto motivador pequeno, depois o encaminhamento para a resolução da proposta da dissertação. O Brasil ainda sofre com diversos problemas sociais que se fazem presentes nos mais variados setores, abrangendo uma grande parcela da população e aumentando nossos índices negativos em mortalidade, desnutrição, analfabetismo, crimes, exclusão e tantos outros. Por isso, torna-se muito importante conhecer esses problemas, entender suas causas e identificar formas de combatê-los. Em um texto dissertativo ou argumentativo, de extensão entre 20 a 30 linhas, redigido em linguagem culta, expresse sua opinião sobre o seguinte: qual o mais grave problema social do Brasil? Apresente suas causas e formas de combatê-lo. Aqui, a banca veio nessa perspectiva de elencar problemas sociais, elencar problemas diversos. E ela deixou para o candidato escolher qual é o maior problema ou o problema mais grave relacionado à sociedade. Ela fala em desnutrição, ela fala em analfabetismo, ela fala em mortalidade, em crimes, na questão da criminalidade, na questão da exclusão e joga ali para o aluno qual é o mais difícil, qual é o maior problema social do Brasil. Ela também estipulou, veja que ela já mostra para o candidato como ela quer que ele responda, como ela quer que ele organize as ideias. Quando ela coloca apresente aqui suas causas e formas de combatê-lo, ela praticamente também estrutura a proposta de dissertação. Ou seja, você vai precisar produzir, se você estivesse fazendo essa prova, você ia precisar produzir um parágrafo para o argumento 1, que diz respeito às causas desse problema, e um parágrafo para o argumento 2, que seria o D2, com formas de combatê-lo. Camille, qual é esse problema? Você escolhe. É a falta de educação, no sentido de ter uma educação de qualidade, gratuita, para todos os cidadãos brasileiros? É a mortalidade? É a questão da exclusão? É a questão do preconceito? Aqui, o candidato era livre para escolher esse problema social. Só que ele tinha que apresentar esse problema social logo na introdução, mostrando para a banca qual é o problema e como ele aflige a população. Depois, ele ia precisar mostrar as causas desse problema em uma estrutura argumentativa, em um parágrafo de desenvolvimento, como é possível combater. Dentro da minha proposta, eu faria a apresentação do problema, colocaria minha tese, faria um parágrafo problematizando as causas, um parágrafo problematizando as consequências ou já mostrando formas de combatê-lo ali no terceiro parágrafo. Se eu optasse por fazer causas e consequências, a minha conclusão teria que apresentar uma proposta de intervenção. Se eu escolhesse falar das causas e no segundo parágrafo já falar das formas de combater, a minha conclusão poderia ser mais sintética, fazendo só um fechamento geral do texto. Essas são duas possibilidades. O que esse tema traz para nós, para a gente poder pensar possibilidades para o MPU? A banca aqui, mais uma vez, mostrou que gosta de fazer perguntas, questionamentos, e que ela já dispõe dentro desses questionamentos suposições daquilo que ela quer ver no texto, quando ela apresenta causas e formas de combatê-lo. Além disso, ela foi na mesma lógica de trazer um problema social, aqui de uma forma mais evidente.
No tema anterior, ela mostra essa questão do jornalismo frente às novas tecnologias, sobretudo a influência da tecnologia no que diz respeito aos jornais impressos. E eu quero te mostrar mais um tema, dessa vez do ano de 2023, cobrado aqui no concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um texto motivador maior aqui e depois a gente tem o encadeamento da pergunta. Aqui nós temos alguns dados relacionados à questão de leitores no Brasil. O Brasil perdeu nos últimos 4 anos mais de 4,6 milhões de leitores, segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. De 2015 para 2019, a porcentagem de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. Já os não leitores, ou seja, brasileiros com mais de 5 anos que não leram nenhum livro, nem mesmo em parte, nos últimos 3 meses, representam 48% da população. O equivalente a cerca de 93 milhões de um total de 193 milhões de brasileiros. As maiores quedas no percentual de leitores foram observadas entre as pessoas com ensino superior, passando de 82% em 2015 para 68% em 2019. E entre os mais ricos. Na classe A, o percentual de leitores passou de 76% para 67%. O brasileiro lê, em média, 5 livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e 2,5 inteiros. A Bíblia é apontada como o tipo de livro mais lido pelos entrevistados e também como mais marcante. Esta é a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, em parceria com o Itaú Cultural, e temos algumas estatísticas mapeadas aqui. Depois, eu quero que vocês venham comigo para o último parágrafo do texto. Segundo os jornais, o número de livrarias no país está diminuindo com muita velocidade. Os jornais impressos estão substituídos pelos noticiários televisivos e alguns já desapareceram do mercado. As revistas semanais, antigamente tão famosas, sumiram das bancas. E as próprias bancas estão sendo modificadas para mini-mercados. E as escolas reduziram drasticamente o número de livros para leitura obrigatória. Pergunta, olha aqui a pergunta, o que está acontecendo com a leitura? Por que diminui tanto o número de leitores? A leitura ainda é uma atividade necessária? E aí vem a pergunta, vem a solicitação, redige um texto dissertativo e argumentativo sobre o tema crise na leitura em linguagem culta com no mínimo 20, no máximo 30 linhas, bem dentro da proposta do MPU, defendendo suas opiniões com argumentos convincentes. O que eu quero te mostrar? É um problema social, mais um problema social, agora atrelado também, de certa forma, à tecnologia, sobretudo, principalmente a questão da educação, do incentivo à leitura, da questão de fomentar a leitura no país, está relacionada à cidadania, sem sombra de dúvida, é um problema social. E dentro do texto, que agora foi maior, a banca fez questionamentos. Aqueles questionamentos que muitas vezes ela apresenta no enunciado, ela antecipou para o texto motivador, mas ela seguiu a proposta de relacionar com problemas da atualidade e, ao longo dessa relação, buscar ali uma resolução para o problema. Por que diminui tanto o número de leitores? A leitura ainda é uma atividade necessária? Aqui eu tenho 3 perguntas relacionadas à proposta da redação. Então, Camila, eu precisaria de fazer 3 parágrafos de desenvolvimento? Depende, eu ainda defendo a existência de 2. Mas aqui eu articulei para você poder entender como que você poderia responder essas perguntas a partir de um desenvolvimento relacionado a causas do problema. Qual é o problema? A crise na leitura. Então, num primeiro momento, eu trabalharia essas causas. O que está acontecendo com a leitura? É a influência da internet? É a influência das redes sociais? É a falta de incentivo dentro da escola? É a falta de incentivo de uma educação mais voltada para esse momento de reflexão, de constituição
de constituição do pensamento via leitura, por que diminui tanto o número de leitores? Então, quais são as causas que assolam essa crise na leitura? E quais são as formas de combater? A leitura ainda é uma atividade necessária de combater a crise na leitura. É importante mostrar que a leitura ela ainda é necessária no sentido de constituir elementos importantes dentro da personalidade, dentro da busca do conhecimento, dentro da construção do conhecimento, dentro da construção de mundo, de efeitos que a pessoa pode e deve impactar dentro da sociedade. Qual é o poder da leitura? Fruição, arte, lazer, estudo. Então, todos esses elementos podem fazer parte desse arsenal temático cobrado pela FGV. E o que a gente observa após a análise desse tema? Segue essa proposta de trabalhar um problema social relacionado à própria questão da sociedade e dentro do corpo da proposta a gente encontra caminhos para construir a nossa estrutura da dissertação. Então, isso é entender o perfil da banca. A gente consegue fazer isso quando a gente vai entendendo como a banca organiza a proposta da redação. E aqui eu quero te mostrar o tema cobrado no TRF1. Foi cobrado agora, no ano de 2024. Veja que a banca começa com a pergunta: como a tecnologia pode ajudar no direito? A tecnologia está remodelando profundamente a advocacia e a inovação tornou-se uma palavra-chave no cenário jurídico moderno. Assim, à medida que os avanços tecnológicos aceleram, os advogados enfrentam a necessidade de adotar novas ferramentas e abordagens para permanecerem competitivos e eficazes. De que modo você vê a convivência das novas tecnologias com o exercício da advocacia? Pergunta. Digo que pensa em um texto dissertativo argumentativo em linguagem culta, dando especial destaque aos argumentos apresentados. Então aqui não é necessariamente um problema social no sentido como foi no estado do Tocantins ou até mesmo a crise na leitura, mas é algo que envolve a sociedade. E o eixo tecnologia, ele é uma aposta aqui ao longo desta aula. Eu vou te mostrar logo mais, segura, que eu já vou te entregar temas possíveis, mas principalmente relacionada agora com a atividade da advocacia. Vem comigo, o concurso foi TRF1. Ao pensar em tribunal, ao pensar em justiça, ao pensar nesse mundo advocatício, o que a banca fez? Ela relacionou com a questão da tecnologia. E ela entregou essa proposta da redação via questionamentos. E ela esperava que o candidato tivesse posicionamento e ponto de vista. E agora a parte mais esperada da nossa aula, como a banca elabora o tema e quais os possíveis temas para você estudar para a redação do MPU. Primeiro, ela trabalha o eixo de problemas sociais. Eu te mostrei com base em 4 provas analisadas nos últimos anos e provas constituídas pela FGV. Segundo, ela vai nessa linha de atualidades. Ela gosta de eixos que envolvem, por exemplo, a questão de problemas sociais, tecnologia, meio ambiente. Então, ela trabalha nessa perspectiva. E segundo, por meio, ela formaliza o texto, deixa eu compartilhar com você, por meio de questionamentos. E dentro desses questionamentos já é possível pensar na estruturação do tema. Dito isso, nós temos aqui alguns eixos que são obrigatórios de serem estudados para a redação do MPU. Dentro do Minha Redação Aprovada, nós temos uma biblioteca de temas, que é onde nós trabalhamos ali a construção do repertório, que é praticamente o terceiro pilar dentro da plataforma. E aqui eu trouxe a questão da tecnologia, meio ambiente, intolerância nas relações sociais e democracia. Eu vou deixar 4 eixos temáticos para você poder estudar e construir o seu repertório. E junto com eles, eu quero te mostrar como a banca pode, aqui dentro do eixo da tecnologia, cobrar essa questão relacionada, por exemplo, ao Poder Judiciário. Aqui eu tenho os impactos da Justiça 4.0 e do Ministério Público na modernização e eficiência do sistema judiciário brasileiro. Então aqui, o que é importante a gente perceber? Relacionar a tecnologia com o próprio métier, com o próprio ofício
que é feito, que é praticado dentro do Ministério Público. Entender como esses impactos da Justiça 4.0, como que essas ferramentas digitais, como que a inteligência artificial dá celeridade, organiza, estrutura o Poder Judiciário. E aqui pensando dentro dessa sistematização, dentro do próprio Ministério Público. É claro que ao longo desta aula não é possível analisar diversos temas cobrados pela FGV, mas a FGV também gosta de fazer com que o candidato se imagine dentro do órgão. Nós temos propostas que eram propostas para tribunais e ela faz essa relação, como você viu no TRF1, que ela relacionou a advocacia e a tecnologia. Então, se imaginar dentro do órgão também deve ser uma forma de você estudar para redação. E aqui eu acredito que estudar os impactos dessa Justiça 4.0 é uma proposta eficiente para a sua preparação. Pensando aqui no eixo do meio ambiente, eu coloquei o papel do Brasil na implementação da Agenda 2030. Essa agenda, ela é discutida de forma diversa em todo o globo, não apenas no Brasil. Mas agora nesse contexto de devastação ambiental, de queimadas, relacionando aí com a questão da importância da sustentabilidade, com várias pautas sendo construídas a favor da sustentabilidade, de uma economia que gere sustentação para as outras espécies, para as outras pessoas que vão suceder aqui no planeta, pensando em toda essa lógica de educação ambiental, de efeitos, de consequências, de impactos no meio ambiente, pensar o papel do Brasil na implementação dessa agenda de 2030 também é algo a se pensar. Então aqui, estudar essa grade voltada para o meio ambiente e trazendo ali esse contexto dessa agenda específica é algo que eu quero direcionar para você. Um outro tema está relacionado à intolerância nas relações sociais. Essa intolerância, ela acontece muito atualmente por conta da questão das redes sociais, da própria propagação da cultura do ódio. Então, entender que essas relações humanas estão fragilizadas e muitas vezes a própria tecnologia, o próprio impacto das redes sociais acelera essa intolerância social, intolerância na relação social, é também importante observar esse caminho a partir da propagação da cultura do ódio. Então, dentro desse eixo de intolerância, eu deixo aqui o tema relacionado à cultura do ódio. E, por fim, Ministério Público é um órgão que preza pela constituição da democracia, pela garantia do Estado de Direito. É um órgão que relaciona com várias causas sociais a favor da democracia. Então, essa proposta de pensar a democracia como um eixo temático também deve fazer parte ali da sua galeria de temas para se preparar para a prova do MPU. E aqui eu trago a democracia, a base para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Então aqui na tela você tem 4 temas para começar a sua preparação para a prova discursiva. Vários deles já estão inseridos na nossa plataforma para os nossos alunos treinarem. Então aqui eu quero agora fechar a nossa aula te mostrando que todos esses temas, todas essas propostas foram colhidas, foram formalizadas com base em temas anteriores, com base no entendimento do perfil da FGV. É assim que a gente constrói temas possíveis. Quero te agradecer pela companhia. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui abaixo nos comentários da aula que eu vou responder. Um grande abraço, intensifique a sua preparação, treine bastante, tenha as suas redações corrigidas e vamos juntos dominar a redação organizada pela FGV.